Olá pessoal, boa noite. Hoje quero tratar de um assunto que pouco tem se falado nas igrejas, que é a volta do Senhor Jesus. Muitas igrejas não têm pregado mais a volta de Jesus. Simplesmente têm pregado palavras de vitória. Não que não precisamos de palavra de vitória, é verdade. Realmente precisamos de uma palavra de vitória, uma palavra de motivação, de incentivo. Mas tem algo mais importante do que só a palavra de vitória. É a volta de Jesus. Muitos hoje, poucos, conhecem, sabem que Jesus vai voltar, porque não se fala mais na igreja isso. As pessoas que estão se convertendo nos dias de hoje não sabem que Jesus vai voltar. Só quando pega a Bíblia para ler. E isso se aprende dentro da igreja, dentro da escola dominical, na pregação principalmente. E tem se ouvido poucas vezes. E eu quero falar acerca desse assunto hoje, através desse vídeo, para alertar você, principalmente você que é um novo convertido, que se converteu agora há pouco tempo, não sabe da importância, o porquê Jesus irá voltar. Então eu quero falar dentro da palavra de Deus, à luz das Escrituras Sagradas. Eu quero falar aqui, vou fazer alguns comentários, vou estar falando de alguns versículos que comprovam que Jesus está à porta, ele está voltando para resgatar a sua igreja, lavada e remida pelo sangue de Jesus. E se não tivermos o cuidado de permanecermos na presença do Senhor, iremos ficar para trás. Só subirão aqueles que estão na presença, que estão na obediência ao Senhor Jesus. Eu quero começar falando do primeiro versículo, que são vários, para mostrar para você que Jesus está voltando, ele está à porta. Vamos ficar vigilantes, porque ele virá como ladrão. Não tem dia e não tem hora. Amém? Então, a primeira passagem que eu quero falar para você está no livro de 1 João, no capítulo 2, do versículo 28, que diz o seguinte: E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Olha que o versículo começa dizendo: E agora, filhinhos, permanecei nele. Então, querido, o critério para você ir para o céu é permanecer no Senhor Jesus Cristo, para que quando ele se manifestar, ou seja, quando ele vier buscar a sua igreja, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda, porque ele só vai levar aqueles que são lavados e remidos, aqueles que têm permanecido na sua presença, aqueles que têm feito a sua vontade, aqueles que não têm levado uma vida pecaminosa, uma vida de pecado. Aí você vai me perguntar, mas amigo, então eu não peco? Sim, nós pecamos todos os dias, mas devemos pedir perdão ao Senhor todos os dias pelos nossos pecados. Aquele que peca por pensamento, por obras, muitas das vezes, não é algo deliberado. Há uma diferença daqueles que pecam deliberadamente e aqueles que pecam apenas por pensamento, pela natureza pecaminosa que nós temos. A nossa carne é fraca. Nós somos pecadores lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Aquele que é verdadeiramente convertido, quando peca, ele se arrepende e pede perdão ao Senhor. Já aqueles que não conhecem Jesus pecam, não se arrependem e continuam pecando. Essa é a grande diferença. Então, esse é o primeiro critério para que possamos ser levados aos céus, permanecer na presença do Senhor Jesus.
Essa palavra está repetida em 1 João, capítulo 2, versículo 28. Vá anotando aí essas passagens bíblicas para você poder estar meditando, isso é muito importante. A outra passagem que eu quero trazer para você nessa noite está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, que diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifiquei em tudo, e todo o vosso espírito e alma, corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Olha que coisa interessante. O Senhor está mostrando para você o que você deve fazer para continuar na presença dele. Primeiro ele fala de santificação. O homem de Deus tem que ter uma vida santa, buscando a santificação todos os dias. E todo o vosso espírito, alma, corpo, seja plenamente conservado. Olha o que ele está dizendo. Está dizendo que você tem que conservar o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Principalmente o corpo. Quando nós não cuidamos do corpo, o resto vai mal. A alma vai mal, o espírito vai mal. A Escritura Sagrada diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então o Senhor está te alertando, dizendo que todo o vosso espírito e toda a sua alma e todo o seu corpo sejam conservados, é conservar, não macular o seu corpo, não a sua alma e nem seu espírito, para a vinda do Senhor Jesus. Ele quer levar você para o céu, mas para isso o seu corpo, a sua alma e o seu espírito tem que ser preservados, irrepreensíveis. Esse é o segundo critério para que o Senhor Jesus possa te levar para o céu. E mais uma passagem eu quero trazer para você sobre o retorno de Cristo. Está lá em Mateus, no capítulo 24, do versículo 23 ao 25, que diz o seguinte: então, se alguém vos disser, eis o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou, tenho predito. Olha, o Senhor te alertando para que você não caia em cilada, para que você não caia em armadilha, em falácia, porque surgirão falsos Cristos, dizendo eu sou Cristo, falsos profetas com profecias falsas, com revelações falsas, para te enganar, te levar você para o inferno e não para o céu. Então o Senhor Jesus está alertando, está nos mostrando o nosso comportamento aqui na terra, para que não sejamos enganados pelo inimigo. E outra palavra que eu quero trazer para você está em Lucas 21, 27, que diz o seguinte: e então vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e glória. Olha que palavra tremenda, Lucas 21, 27. Nós vamos ver o Filho do Homem, o Senhor Jesus, numa nuvem com poder e glória, vindo buscar a sua igreja, que possamos estar atento que Jesus está à porta, ele está voltando. Mais uma palavra está em Mateus 24, no versículo 21 ao 22, que diz assim: porque verá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Olha aí mais um alerta que o Senhor está nos dando, porque haverá então grande aflição na terra. Esse é o período da grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo. Olha isso, gente, isso é sério.
E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, querido Jesus, ele veio para nos salvar, porque todos nós estávamos condenados. Todos nós estávamos condenados a partir do pecado de Adão. Mas Deus é misericordioso, ele mandou o seu Filho para que pudesse nos salvar, nos libertar do inferno, das garras de Satanás. Então é mais uma passagem de alerta. Mateus 24, 21 e 22. E prossigamos mais à frente. Temos mais uma passagem importantíssima que está no livro de Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao 14, que diz o seguinte: que a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo, seu especial zeloso de boas obras. Foi o que eu falei. O Senhor Deus mandou o seu Filho para que possamos nos redimir, possamos nos arrepender dos seus pecados. E ele veio porque a graça salvadora de Deus há de se manifestar a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, ou seja, as coisas da carne, nós temos que rejeitar o mundo, amado. O mundo, ele jaz no maligno. Infelizmente, o mundo está entrando em algumas igrejas, estão se rendendo ao mundo para encher igreja. Nós estamos vendo igrejas inchadas, cheias, mas vazia do Espírito. Então, o Senhor está nos alertando para que nós possamos rejeitar as coisas do mundo, que você possa receber nessa noite essa pequena palavra. Tem muitos mais versículos, mas esse vídeo vai ficar muito longo, vou deixar para uma segunda etapa. Então você medite nessas palavras, para que você possa fazer uma reflexão da sua vida. Como está a sua vida hoje? Você será levado para o céu ou não? Que Deus abençoe em nome de Jesus.